Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adventismo Vivo para mais um estudo. Nós estamos indo para a nossa quinta lição e o tema desta lição é um tema muito especial. Nós vamos falar sobre o perdão. Olha, o perdão, ele é o verdadeiro poder que há no Evangelho. O Evangelho é um poder. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu pergunto para você, como que uma pessoa pode ser salva? Um pecador, ele só pode ser salvo se tiver os seus pecados perdoados. Então, na verdade, o perdão, ele é o poder que Deus manifesta, é uma manifestação do amor de Deus para a transformação de pecadores. Só você pensar, imagine aí, se depois que Adão e Eva pecaram, se Deus não tivesse feito um plano para perdoá-los, o que aconteceria? Adão e Eva estavam entregues ao pecado. Eles já teriam feito a escolha deles, já teriam feito a escolha de pecar e a consequência, o salário do pecado é a morte, não haveria solução. Eles estariam entregues, escravos do pecado. Mas vem o perdão e os liberta do pecado. O perdão apaga o passado e tem o poder também de reconciliar uma pessoa com Deus. E dessa forma essa pessoa pode ser transformada. Isaías não diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus? Se nós não tivéssemos os nossos pecados perdoados, nós estaríamos afastados de Deus, não haveria mais chance para nós. Nós podemos ser transformados, restaurados, porque existe o perdão. E nisso está o poder de Deus. É sobre esse tema que nós vamos tratar aqui. Vamos tratar de vários temas interessantes. A gente vendo o perdão dessa perspectiva, você já pode pensar aí no que também que relação isso tem conosco? Quando eu perdoo alguém, também que influência o perdão que oferecemos uns aos outros tem em outras pessoas e também ajuda as outras pessoas a serem também vistas de forma diferente e serem motivadas a uma transformação. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Há outras questões também. Você já ouviu pessoas falarem assim, não, perdoa ainda que essa pessoa não se arrependa. Perdoa ela dessa forma. Será que a gente deve perdoar pessoas que não se arrependem? Será que essa realmente é a perspectiva bíblica? As pessoas costumam dizer, não, libera o perdão. Será que é isso mesmo? Então a gente vai entender isso. Quem nós devemos perdoar? Será que são todos? Será que a Bíblia diz especificamente em que situações nós devemos perdoar? Vamos ver também as condições para alcançarmos o perdão. Então, há muitos temas aí interessantes para estudarmos na palavra de Deus. Vamos começar entendendo um pouco mais do significado da palavra perdão. Há um vídeo que eu gosto muito de um pianista, o pianista Álvaro Siviero. Talvez você já tenha ouvido falar. Eu gosto de ver alguns vídeos dele, ele tem muitas instruções interessantes sobre música e sobre outros assuntos, até assuntos filosóficos. E em um vídeo ele fala sobre o perdão. E ele começa falando da origem da palavra perdão, a etimologia da palavra. E ele comenta sobre o prefixo per. Esse prefixo per, ele faz um comentário ali muito interessante. Eu vou até aproveitar e fazer uma pausa. Já que eu estou falando aí do Álvaro Siviero, de redes sociais, eu vou fazer essa pausa para informar você, se você ainda não sabe, que agora o canal Adventismo Vivo tem também um perfil no Instagram. Então, se você não sabia, pare o vídeo aí e siga o Adventismo Vivo no Instagram. E uma outra coisa, se você está assistindo esse vídeo na segunda-feira, se você está assistindo aí, ainda não passou das 7 horas da segunda-feira, eu tenho uma novidade muito especial para você. O Anderson que esteve no trimestre passado dirigindo a lição dos adultos, ele vai fazer uma live especial através da plataforma Zoom para um grupo de jovens que estudam livros juntos. Eles acabaram de finalizar o estudo do livro Eventos Finais e o Anderson vai falar sobre os 7 últimos dizeres de Cristo. Olha que interessante. Então vai ser segunda às 7 da noite. Vamos deixar aí o link do Zoom para você acompanhar. Agora, se você já está assistindo esse vídeo, já passou da segunda-feira, você deve estar triste porque perdeu a live do Anderson. Mas tudo bem, não se preocupe. Deixe aí nos comentários, fale que você tem interesse. Eu vou enviar depois o link porque nós vamos subir o vídeo para o YouTube e você pode assistir a live no YouTube. Tá certo? Então, fique atento a isso. Como eu estava falando, vamos retornar então para o nosso assunto do perdão. O Álvaro Siviero, ele comenta nesse vídeo sobre a etimologia da palavra. E ele mostra como o uso do prefixo per pode ter a ideia de algo completo, algo no nível máximo. Ele começa falando de elementos químicos, ali do perclorato, do permanganato, que é usado o prefixo per quando está ali saturado, com o número máximo
de oxigênios nesses compostos químicos. Então, o prefixo per, claro, ele tem a ideia, ele tem um uso que pode ser através de, por exemplo, no uso do perfurar, mas também ele tem o uso, que eu vou colocar aí para você, esse uso que vem do latim, o prefixo per vem do latim, e pode ter esse uso que significa total ou completo, algo que é completo. Por exemplo, você pode deixar algo feito ou algo feito de uma forma máxima, no seu nível máximo, com toda a dedicação, deixar algo perfeito. Ou aquilo pode ser simplesmente feito ou pode ser perfeito. Então, o per tem essa ideia de algo no seu nível máximo. E vem, como eu disse, do latim per, o uso aí desse prefixo no nível total, completo, algo no nível máximo, e a palavra donare, que significa doar, dar, entregar. E aí nós temos formada a palavra perdão ou perdoar. Perdoar significa justamente doar no nível máximo. Olha que interessante. E se a gente for ver, a essência do amor é entregar. Uma pessoa que é egoísta, que ama a si mesmo, ela faz o quê? O contrário do amor. 1 Coríntios 13 diz que o amor não busca os próprios interesses. Uma pessoa egoísta, ela busca os próprios interesses. Agora o amor não. Quando alguém ama, entrega algo. Cristo amou o mundo, Deus amou o mundo tanto que entregou a Cristo. Isso está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira tanto que fez o quê? Tanto que deu aquilo que ele tinha de mais precioso. Ellen White comenta: olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar. Olha só, olhando para Jesus, nós vemos que a glória, o caráter do nosso Deus é dar. Por isso que nós vemos que Deus ele sempre vem para perdoar os pecadores, para restaurar a vida dos pecadores, porque o seu caráter é dar. E por que não dar no seu nível máximo, perdoar? É isso que significa perdão. Quando você perdoa alguém, você está fazendo algo que é a essência do caráter de Deus. Ellen White ainda comenta: dar é viver. A vida que será preservada é a que é entregue literalmente ao serviço de Deus e do homem. Os que pela causa de Cristo sacrificam a vida neste mundo conservá-la-ão para a eternidade. Veja só, então o maior privilégio que temos na vida é dar. E podemos também perdoar os outros, dar no nível máximo. E o que temos que apresentar no Evangelho, como eu comecei dizendo aqui, a grande manifestação do poder do Evangelho é o perdão. Porque o Evangelho, ele é o poder para a salvação de pecadores. E o que você precisa apresentar para pecadores como eu e como você, o que você precisa levar para outras pessoas é a mensagem de que há solução para o pecado, de que o pecado pode ser perdoado. Apresentar a Cristo como o Salvador que perdoa os pecados. Veja que texto interessante de Ellen White. Ela diz assim: a corrente que desce do trono de Deus é bastante longa para alcançar as mais baixas profundezas do pecado. Erguei diante dos perdidos e desolados o Salvador que perdoa os pecados, pois fez divina intercessão em favor deles. Ele é capaz de erguê-los do abismo do pecado para que sejam reconhecidos como filhos de Deus, herdeiros com Cristo de uma herança imortal. Eles podem ter a vida que se mede com a vida de Deus. Veja só, então é nosso privilégio apresentar a Cristo, o Salvador, que perdoa pecados, E através desse perdão, as pessoas podem ter uma vida restaurada a ponto de ter, como nós vimos aí no final do texto, uma vida que se mede com a vida de Deus. Imagine só que privilégio. E é interessante como quando Cristo vem a esse mundo, ele vem resgatar justamente pecadores. Muitas vezes a gente tem a reação de quando vemos pecadores, pessoas más, a nossa tendência é simplesmente nos afastarmos dessas pessoas. E claro, nós não devemos procurar má convivência, mas temos que saber que nós estamos aqui justamente para apresentar o Evangelho, apresentar Cristo, o Salvador que perdoa pecados. Então, nós temos que ter em mente que é uma missão levar a mensagem do perdão para outras pessoas, porque nós também conhecemos essa mensagem. Se nós não conhecêssemos essa mensagem, estávamos perdidos, porque somos todos pecadores. E é interessante que a tendência das pessoas é, quando vê ali um grupo que são considerados piores, eles veem, esse grupo aqui é um grupo de pecador. Tratam com desprezo aquelas pessoas. E era isso o que os fariseus faziam.
E por mais interessante que seja, aquele que realmente não tinha pecado era o que mais estava interessado em receber pecadores. Abra a Bíblia aí comigo, no livro de Lucas, no capítulo 15, vamos ler os versos 1 e 2. Olha só, o texto diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esse é Cristo, aquele que recebe pecadores. Cristo é o Salvador que perdoa pecados. Ele recebe os pecadores. Veja só como os fariseus se referiram a Jesus, e de uma maneira negativa, porque os fariseus eles pensavam que esse homem recebe pecadores. Nós somos melhores, nós não devemos receber essas pessoas. Mas Cristo estava ali justamente para receber pecadores. Aí está a essência do Evangelho. É aquele que vem para salvar o perdido. E é interessante o encontro que Cristo tem com uma mulher pecadora, e como os fariseus também reagem da mesma forma, pensando: por que esse homem recebe pecadores? É interessante que essa é a atitude mais bonita de Cristo. É isso que nós devemos levar para as pessoas: o Salvador que perdoa pecados, o Salvador que recebe a mim, pecador, recebe a você, pecador, e também recebe a todos os outros pecadores, porque Cristo veio morrer por todos. Vamos ver aqui o encontro de Cristo, novamente, claro, com uma mulher pecadora. Em Lucas, no capítulo 7 agora, versículo 39, veja só como os fariseus agiram. Diz assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E Cristo começa a explicar para esse homem a essência do Evangelho. Veja só agora no verso 41 que diz: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E no verso 47 diz: por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus começa a mostrar aqui o poder que há no perdão. Uma pessoa que é muito perdoada, ela passa também a amar muito. Uma pessoa que realmente é perdoada, porque entenda, nós vamos ver daqui a pouco, o perdão ele envolve arrependimento. E uma pessoa que foi muito perdoada, a gratidão dela, segundo o texto que vimos aí, é muito grande. Isso tem um poder transformador e ela passa também a amar muito. E é isso que Cristo está demonstrando. Os fariseus várias vezes estranharam essa atitude de Cristo de ir resgatar os pecadores, de estar junto com os pecadores. Mas Cristo ele veio para este mundo justamente para perdoar pecadores, para dar uma solução para o pecado. Ele mesmo disse isso. Vamos ver aqui o texto de Lucas, agora no capítulo 5. Vamos ler os versos 30 a 32. Veja de novo: os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então veja, o que Cristo está mostrando aqui? Ele veio justamente para salvar pecadores. Não fazia sentido Cristo vir do céu e ficar buscando: cadê os justos aqui desse mundo? Eu desci para encontrar com os justos. Não, ele veio para este mundo justamente para morrer por pecadores. Ele veio para resgatar pecadores, para oferecer o perdão que há dentro do plano da redenção através do sangue de Cristo. Cristo paga pelo pecado e pode nos oferecer o perdão. Então, Cristo ele vem justamente para salvar pecadores. Não sei como você se sente aí, como você enxerga as pessoas, e às vezes nós olhamos para nós e nos julgamos realmente muito indignos, pecadores para quem não há solução. E veja, nós realmente somos indignos. Realmente não há solução nossa para o pecado, não há solução para o pecado. A única solução para o pecado é a morte. E Cristo morreu. Cristo morre e essa é a única solução. Não há nada que nós possamos fazer para solucionar o pecado a não ser morrer. Mas Cristo ele vem e morre por nós. Então, não importa qual seja a condição de um pecador, se há arrependimento, há perdão em Cristo, porque é isso que Cristo nos oferece. Mas, claro, há um preço para o perdão, e é isso que nós vamos ver agora, o preço do perdão. Abra a Bíblia comigo agora em Romanos, no capítulo 6, vamos ler o verso 23. Você
conhece aí com certeza o texto. Romanos 6, 23. O texto diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, não há outra solução para o pecado. O salário do pecado é a morte. Você sabia que há uma forma de nós estarmos aí justificados do pecado? Há um meio de justificação em que nós não precisamos de Cristo. Você pode estar achando estranho o que eu disse agora, mas há uma forma de nós nos justificarmos, de estarmos justificados sem Cristo. Vamos ler, está no mesmo capítulo. Veja aí no verso 7 de Romanos. O texto diz: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então veja só, aqui está a forma de você ser justificado sem Cristo. Quem morreu está justificado do pecado. Claro, não é só morte temporal, é a morte eterna, tem que ser para sempre. O preço ali é pago. Você pecou, você deve morrer, você não vai mais existir. Quer ser justificado sem Cristo? Fácil, é morrer. É assim que é a justificação sem Cristo. Não há outra solução. O salário do pecado é a morte. Então, para termos vida, para podermos herdar a vida eterna, precisamos de uma solução em Cristo que morreu por nós. Se quisermos ser justificados sem Cristo, vamos experimentar a morte eterna. Para quem talvez tenha ficado confuso, possa ter sido uma novidade, não tinha atentado a esse texto, você tem que entender o conceito de justificação. Ser justificado é ser declarado justo. Justificação é declarar justo. Então, se você pecou, o salário do pecado é a morte, você morre, experimenta aí a morte eterna, pronto, está pago. O salário do pecado é a morte. Você pecou, vem a morte, é declarado que a justiça foi cumprida. Você pode entender mais aí sobre o processo de justificação assistindo aí um curso que tem aqui no canal Adventismo Vivo, um curso que há aqui no canal Adventismo Vivo, em que o Tiago explica sobre isso, o curso sobre os concertos. Ali você vai entender melhor sobre o processo de justificação. Mas estamos aqui entendendo, aprendendo mais sobre o preço do pecado. Então já vimos, o salário do pecado é a morte. Para haver perdão, alguém precisa morrer. É necessário o sangue. Você sabe disso. Abra a Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Veja, então, para haver remissão, para haver perdão de pecados, em que o salário do pecado é a morte, precisa de morte, precisa do sangue. É por isso que no santuário, nós estamos estudando o livro de Levítico, devia ser oferecido um cordeiro. E se você notar bem, se você atentar bem, o grande ponto aí da cerimônia do santuário terrestre era justamente o oferecimento do sacrifício para perdão daquelas pessoas. Esse era o grande ponto. Estava ali o altar em que deveria ser sacrificado o cordeiro, o sacerdote devia entrar com esse sangue dentro do santuário para que os nossos pecados fossem transferidos para o santuário. E naquele grande dia de festa, no dia da expiação, um dia solene, de uma festa solene, os nossos pecados deveriam ser transferidos do santuário para o bode Azazel. Então assim ocorria, finalizava a purificação do santuário. Vamos ver aqui um texto de Levítico. Abra comigo a Bíblia em Levítico no capítulo 4, vamos ler o verso 23. Ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Então, aqui nós vemos mais uma lição que o cerimonial que está descrito aqui no livro de Levítico nos ensina. O animal precisava ser o quê? Sem defeito. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas para prover perdão, precisa morrer justamente alguém que não tem pecado, porque se um pecador morre, não há ali nenhum crédito gerado. Eu morri, então o salário do pecado é a morte, eu quero poder perdoar outra pessoa, prover o perdão de pecados para outra pessoa. Eu vou lá e morro? Não, a morte vai pagar apenas os meus próprios pecados. Então, o que tinha que acontecer, aqui nós estamos entendendo agora como que é gerado o preço, como que o preço do perdão é pago, e isso pode chegar até nós. O animal precisava ser sem defeito, porque o sacrifício tinha que ser sem defeito. Um justo precisava morrer, porque o justo, ele deve viver. Ele não pecou, ele deve continuar ali com a vida eterna. Agora, vem o justo e morre. Gera um crédito. O justo tinha direito à vida, mas ele morre. Ele experimenta a morte e é gerado um crédito. E esse crédito é oferecido a nós.
Então agora nós entendemos aí a lógica do sacrifício. Não podia ser qualquer animal, porque se um pecador morresse, não é gerado nenhum crédito. Então precisa morrer justamente um justo que tem o direito à vida eterna, porque ele que tem o direito à vida eterna, ele escolhe a morte, escolhe a sofrer as consequências do meu pecado e me oferece aquilo que ele tem direito, um crédito é gerado. Então nós estamos entendendo aqui o motivo do animal ser sem defeito. Veja só, nesse nosso estudo, vocês já perceberam, eu estou trazendo muitos outros textos de outros livros para entender como era ensinado, aquilo que é ensinado no livro de Levítico sobre o perdão como sacrifício de animais. Mas eu quero que a gente vá também um pouco além, entenda alguns elementos aí sobre o perdão. Isso você precisa compartilhar na sua classe da Escola Sabatina. Explicar para as pessoas como que esse crédito é gerado, como que o preço do perdão é gerado, explique o significado da palavra perdão, como que isso restaura os pecadores, porque isso vai trazer um entendimento maior para o livro de Levítico. Então, a gente entende aquilo que acontecia sempre no santuário e o nosso tema central aí é o livro de Levítico, mas neste estudo em específico, e também nos outros a gente fez bastante isso, nós nos valemos de outros textos para entender melhor aquilo que acontecia ali no cerimonial que nós vemos em Levítico. Então compartilhe com isso, anote esses textos e compartilhe com a sua classe. Nós vamos então avançar agora e eu queria fazer uma pequena ressalva. Eu queria ajustar aí alguns pequenos conceitos. Na lição de terça é dito o seguinte: apesar de todas as semelhanças entre Jesus e os sacrifícios, as ofertas do Antigo Testamento sempre ficavam aquém da sua obra. E a lição diz: observe que os sacrifícios pelos pecados envolviam apenas pecados não intencionais. O perdão pelo pecado intencional só era possível por meio do sangue derramado do próprio Cristo, que estava em um futuro distante. Então, eu queria fazer uma pequena ressalva e respeitosamente apresentar o meu pensamento, discordar respeitosamente aí da lição. A lição está dizendo que aqueles pecados aí em que eram oferecidos os sacrifícios que está referido em Levítico 4, era só para pecados não intencionais, que os pecados intencionais, esses só poderiam ser perdoados por Cristo. Então eu queria fazer ressalva de duas coisas. Primeiro, como assim um pecado não intencional e como assim o sangue daqueles animais perdoavam pecados? Vamos ler o texto de Levítico 4 que é citado na lição. Levítico 4, 22 diz: quando um príncipe pecar e por ignorância, essa expressão aí que a lição está fazendo a ressalva quando ela fala dos pecados não intencionais, por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou se não fizessem e se tornar culpado. Veja só, o texto está dizendo que a pessoa ela se torna culpada. Eu pergunto, será que o sangue daqueles animais iriam trazer a solução para uma pessoa culpada? Não, certamente que não. Abra a Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 10. Você deve conhecer o texto. Hebreus 10, versículo 4, que diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então veja, o texto deixa claro que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Aquele sacrifício daqueles animais nunca trouxe a solução para o pecado. A solução para qualquer pecado é sempre encontrada em Cristo, no sacrifício de Cristo. Esse sim pode trazer perdão para os pecados. O sangue daqueles animais não traziam perdão para os pecados. E agora a outra questão. Então nós vimos aqui primeiro que solução para o pecado só no sangue de Cristo. Agora, o que quer dizer isso aí? Pecado por ignorância, ou como está dizendo, pecado não intencional. Como que funciona isso? Na verdade, essa expressão por ignorância, ela não pode ser entendida da forma assim, a pessoa não sabia, desconhecia e não tinha nenhuma culpa nisso. Isso não faz sentido. Se não há culpa, não há pecado. Dentro aí da perspectiva bíblica, a definição de pecado é transgressão da lei. Se há pecado é porque houve uma transgressão intencional da lei. Quero ler com você um texto de Ellen White em que ela diz assim: pois bem, precisamos compreender o que é pecado, a saber, que ele é a transgressão da lei de Deus. Essa é a única definição dada nas Escrituras. Veja só, então Ellen White diz que essa é a única definição dada nas Escrituras. Inclusive o Anderson, no trimestre passado, ele fez uma abordagem bastante clara sobre isso, mostrou aí que realmente a única definição bíblica de pecado é a transgressão da lei. E quando Ellen White diz isso, não é só uma forma de dizer. Você pode abrir a sua Bíblia e olhar
todos os textos bíblicos e você não vai encontrar outra definição de pecado. A única definição de pecado na Bíblia é a transgressão da lei. É o único texto, é o texto de 1 João 3,4, em que nós encontramos uma definição. O Anderson, inclusive, explica como que é organizada aí sintaticamente, né, uma definição. Então, nesse texto de 1 João 3,4, há essa organização, em que é apresentado aí o sujeito, o pecado, é um verbo de ligação e transgressão da lei, explicando o que é pecado, o predicativo do sujeito. Então, essa é realmente a única definição que é dada nas Escrituras. Então, se há transgressão da lei, aí está o pecado, e para a solução do pecado, só mesmo em Cristo. Essa é a única definição de pecado. E será que, se eu cometo aí um erro sem saber, vamos lá, eu não sei que o sábado é o dia de guarda e por isso eu não guardo o sábado, será que eu estou cometendo um pecado? Não. Dentro aí da perspectiva bíblica, que é diferente da forma como é a nossa jurisdição, aqui você, na lei civil, você é obrigado a conhecer a lei. O desconhecimento da lei não o isenta da punição, você deve conhecer a lei. Mas aqui na Bíblia não é dessa forma. Se você não conhece, se você não rejeitou aquilo intencionalmente, ou se você não foi displicente, não há erro. Veja só, vamos ler o texto de Atos, capítulo 17, versículo 30. O texto diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Veja, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se a pessoa não conheceu aquilo porque aquela luz não chegou até ela, tudo bem, não é considerado um pecado. É interessante que os adventistas do sétimo dia, por muito tempo, não sabiam a que horas deviam começar a guardar o sábado. Eles não sabiam ainda que o sábado devia ser guardado de pôr do sol a pôr do sol, mesmo depois de saberem aí a verdade sobre o sábado, que o quarto mandamento ainda era válido, que o sábado devia ser guardado, os adventistas não sabiam de que horas até que horas esse dia devia ser guardado. Você sabia disso? E é interessante que depois, quando eles são esclarecidos, um anjo vem e explicitamente diz que não havia pecado naquilo, que eles não pecaram porque eles não tinham conhecimento. Eu vou ler o texto em que Ellen White comenta isso. O texto diz assim, Testemunhos para a Igreja, volume 1. Disse o anjo, vocês entenderão, mas não ainda. E disse mais, se houvesse luz a respeito e essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas, olha só, antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz rejeitada. Então, o anjo é muito claro em sua explicação para Ellen White. Antes que exista o conhecimento, não há pecado. Se não há conhecimento, não há pecado. É por isso que Tiago, aqui na carta de Tiago, é dito que se você sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que fica aí o pensamento de que se você não sabe, não há um pecado nisso. Claro, como eu estou dizendo, não é o caso de você ter ignorado o conhecimento, ter sido displicente em relação a isso. Então, o pecado ele sempre é uma transgressão intencional da lei de Deus. Não existe um pecado aí sem a intenção. Mas existe o caso aí em que é referido, que é traduzido aí na Bíblia como pecado por ignorância, como nós vimos aí no texto de Levítico 4, 22, que fala aí do pecado por ignorância. O que seria esse pecado por ignorância? Claro que deve existir um erro. Se não há um erro intencional, não há pecado. O pecado por ignorância deve ser aí melhor entendida essa expressão como um pecado por descuido. Vamos entender. Há um erro? Claro. Se há pecado, precisa haver um erro, precisa haver uma transgressão. Mas você não teve a intenção de que algo além acontecesse. Vamos lá, você está ali na sua casa. Estou pensando aqui em um exemplo aleatório. Você está na sua casa e você tem que ser cuidadoso na sua casa. Mas você age ali de forma descuidada e deixa o chão da sua casa molhado. Vem uma pessoa, escorrega e cai. A pessoa cai feio, se machuca realmente. Você tem culpa naquilo? Claro. Por quê? Porque você foi descuidado. Agora você teve a intenção de fazer com que aquela pessoa se machucasse, caísse no chão? Não, você não teve essa intenção. Mas há um pecado e tem relação sim com a queda daquela pessoa. Por quê? Porque foi pelo seu descuido. É dessa forma aí que você deve entender, mas não podemos entender de forma alguma, muitos textos, claro, sobre isso, e de entender assim que o pecado
é um pecado sem intenção. Não, o pecado sempre é intencional. E não é também um pecado como vimos, a pessoa não tinha o conhecimento. O anjo disse explicitamente que se não há conhecimento, não há pecado. Nós vimos na Bíblia que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Então, o pecado, ele exige uma transgressão, sim, consciente, exige um descuido, algo ali que você tenha feito, que você sabe que deveria fazer algo diferente. Então, esse aí nós entendemos, é uma ressalva que eu queria fazer, é importante para o nosso tema do perdão, porque para alcançarmos o perdão, nós precisamos, sim, reconhecer que há um erro, para que exista também o arrependimento. Nós não podemos nos arrepender de algo que nós não temos culpa, isso não faz sentido algum. E eu aproveito para fazer outra ressalva aí do nosso dia a dia. É comum nós fazermos isso. Às vezes você não acha que você tem culpa nenhuma, mas você quer agir ali de forma cordial. Você fala, olha, eu nem acho que eu tenha culpa, mas mesmo assim eu pedi desculpa. Se não havia culpa, você pediu desculpa pelo quê? Eu não acho que eu tinha culpa, mas mesmo assim eu fui lá, eu fui humilde e pedi perdão. Você já viu, eu pergunto para você já viu alguma vez na Bíblia Cristo indo ali em alguma situação e falando, olha, perdão aqui, fariseus, né? Perdão, romanos, em alguma situação, acontece isso. Por que será que Cristo nunca pediu perdão? E nós, às vezes, queremos agir melhor do que Cristo. Cristo nunca pecou, nunca cometeu nada de errado, ele não foi ali e pediu perdão. E a gente, quando julga que não fez nada de errado, nós queremos ser tão bondosos que mesmo sem cometer um erro, nós vamos ali e pedimos perdão. Não, isso não está correto, não há sinceridade. Um pedido de perdão, ele deve ser acompanhado do reconhecimento de culpa. Se você não reconhece culpa, não faz sentido você pedir perdão. E aqui também outra coisa, a gente já entendeu isso aí pelo meu comentário, quando você vai pedir perdão, você precisa ser específico, você precisa reconhecer a culpa. Esse é o próximo tema que nós vamos falar aqui. O que fazer para receber o perdão? E eu quero justamente começar fazendo essa ressalva. Quando você vai pedir perdão a alguém, você precisa reconhecer a culpa. Não existe isso de pedir perdão sem se achar culpado. E muitas vezes o nosso pedido de perdão, na verdade, é ali uma ação de nos justificarmos. Você talvez já tenha feito isso, eu também já devo ter agido aí muitas vezes da mesma forma, quando a gente vai até outra pessoa e a gente fala, olha, me perdoa por isso. Eu cometi um erro, mas na verdade eu fiz isso, e a gente começa a se justificar. É claro que você pode fazer ressalvas para deixar a situação muito bem explicada. São variadas as situações aí em que temos que pedir perdão, e às vezes a gente quer deixar a situação clara para a pessoa. Mas se há uma justificativa para alguma coisa, quando você está justificando alguma ação, é porque pronto, já está justificado. Se há uma justificativa, por que você está pedindo perdão? Então, claro, você pode deixar a situação muito bem explicada, mas você precisa reconhecer o erro. Aquilo ali que você errou, não há justificativa. Olha, eu errei. Realmente nisso aqui eu errei. Você explica a situação, mas o seu erro ele deve ser reconhecido. Assim é na nossa relação de um para com os outros aqui e também com Deus. Então, essa é a primeira situação. Quando nós vamos até Deus, muitas vezes, para recebermos perdão, a gente acha que precisa de uma justificativa. Não é esse o nosso pensamento? Às vezes você não se acha indigno de receber o perdão de Deus. Eu já me senti assim, eu não sei se você já se sentiu assim. Às vezes a gente acha, não, eu não vou pedir perdão, eu preciso primeiro melhorar, eu preciso fazer alguma coisa para que eu seja digno do perdão de Deus. Ora, não existe isso. Ninguém é digno de perdão. O salário do pecado é a morte. Se você se sente indigno, é justamente esse sentimento que você tem que ter para ir até Cristo. É justamente porque você é indigno que você precisa ir até Cristo, reconhecer isso e receber o perdão de Deus. O perdão é para pessoas que não merecem. Esse aí é o conceito também de graça. Claro, eu já faço a ressalva também que a graça, ela tem sim, é um poder para a obediência. Romanos diz isso, que nós recebemos graça para a obediência. Mas a faceta mais conhecida da graça é a graça para perdão, para a regeneração de um pecador. Então, para recebermos a graça, nós temos justamente que nos reconhecermos como indignos. É por isso que nós podemos receber a graça de Deus. Eu começo a explicação aí lendo um texto de Ellen White, em que ela comenta assim:
jamais teríamos aprendido o significado desta palavra graça, se não houvéssemos caído. Deus ama aos anjos santos que executaram sua obra e são obedientes a todos os seus mandamentos, mas ele não lhes dá a graça. Veja só, a graça é para quem? É para seres caídos, é para pecadores. Muitas vezes, né, como uma linguagem bonita, a gente perde o significado das palavras procurando aí uma linguagem bonita, uma linguagem que agrade. Você talvez já tenha ouvido expressões assim, a graça de Deus chegou até os anjos. Ellen White diz, os anjos não conhecem graça. Como que eles vão conhecer graça? Graça é para pecadores, para pessoas indignas. O ser humano foi criado pela graça de Deus. Não há nada disso. A graça é um favor imerecido. É quando você merece justamente algo ruim e está recebendo algo que é bom. É isso aí, é o perdão de Deus. Assim é a graça. Vamos seguir a leitura. Estes seres celestes nada conhecem de graça. Veja só, os anjos nada conhecem de graça. Nunca a necessitaram, pois nunca pecaram. A graça é um atributo de Deus manifestada a seres humanos não merecedores. Olha que conceito importante. Você precisa da graça de Deus? Porque às vezes você espera merecer o perdão. A graça é para pessoas que não merecem. Olha que lição importante aqui para o nosso entendimento do que é perdão. Ensine isso na sua escola sabatina. Muitas pessoas aí se sentem indignas, elas acham que não devem ir até Cristo para pedir perdão porque se sentem indignas, e faça com que ela entenda que ela é mesmo indigna, que você também não merece aquilo, mas é justamente por não merecer que você pode conhecer a graça de Deus. A graça de Deus é para pessoas que não merecem, você deve ir até Deus receber de graça. Às vezes nós não estamos acostumados a isso porque é orgulho em nós, a gente quer ali merecer alguma coisa, quer fazer alguma coisa, parece que queremos agir, mas não adianta. O perdão, a única forma, se você quer ser justificado, realmente solucionar o problema do pecado sem Cristo, nós já vimos a solução, é com a morte. Não há outro jeito. Mas se queremos experimentar o plano da redenção, conhecer a graça de Deus, o grande poder de Deus do Evangelho, o poder de perdoar, de doar no nível máximo, nós devemos reconhecer que somos pecadores, somos indignos. Vamos seguir aqui na leitura. A graça é um atributo de Deus manifestada a seres humanos não merecedores. Não a buscamos, mas foi mandada em busca de nós. Deus regozija-se em dar sua graça a todos que a desejam, não porque sejamos dignos, mas justamente porque somos totalmente indignos. Nossa necessidade é a qualificação que nos dá a segurança de que receberemos este dom. Veja que mensagem importante. Então, é aquilo que eu disse também sobre a nossa relação aí de uns com os outros. Às vezes a gente vai pedir perdão e queremos nos sentir dignos de perdão. Olha, me perdoa porque eu fiz isso, mas na verdade eu fiz isso por tal e tal coisa. Você está querendo justificar. Não há uma justificativa. Se você está pedindo perdão, porque não há justificativa para o seu erro. Você precisa aí que a pessoa fale, ok, eu aceito isso, você está perdoado. Não, você não precisa justificar. Como eu disse, você pode explicar a situação para as pessoas, mas nós nos acostumamos a pedir perdão dessa forma. Isso está errado, precisamos corrigir isso. Não podemos pedir perdão quando achamos que não temos culpa, não devemos justificar a nossa culpa. A culpa não tem justificativa. Podemos explicar a situação, mas devemos ser claros e reconhecer que não há justificativa para o nosso erro. É assim que se pede perdão para as pessoas e, como acabamos de ver, é assim que se pede perdão para Deus. E nós não precisamos esperar que sejamos dignos daquele perdão. Não, perdão é justamente porque você é indigno. É por isso que você precisa do perdão. Vamos ver aqui um texto. O texto de Romanos, capítulo 4. Vamos ler os versos 4 e 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, veja, se você trabalha, se você tem uma justificativa, aquilo não é um favor, aquilo é uma dívida. Mas agora, se você quer experimentar daquele que justifica realmente o ímpio, aquele que não tem justificativa para a sua ação, você vai conhecer o poder do perdão, o perdão que Deus oferece para você através de Cristo, sem justificativas. Você confessa o seu pecado a Deus. E claro,
Todos nós somos pecadores e o que precisamos é fazer o quê? É confessarmos. E assim nós nos apegamos à promessa de Deus. Nós vamos ler essa promessa juntos. Vá aí comigo para o livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora vem a solução. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a primeira lição, o que fazer para receber o perdão? Confessar o pecado. Precisamos confessar o nosso pecado a Deus. Também sabemos aí por muitos outros textos bíblicos que é ao quê? Arrependei-vos e convertei-vos. Precisa haver arrependimento, precisamos deixar o pecado. Se não deixarmos o pecado, não faz nem sentido pedirmos perdão. A gente pede perdão por algo que vai continuar ali acontecendo naquele momento, sendo que não há um arrependimento sincero. Precisa haver um arrependimento sincero. Uma confissão, um reconhecimento do erro demanda também um arrependimento, para que aquilo não se cumpra mais, um propósito ali de que aquilo não se cumpra. É assim que você reconhece um erro, confessa um erro. É dessa forma. E qual outro elemento também é necessário para recebermos o perdão de Deus? Você já se lembra aí da oração do Pai Nosso? O que a oração diz? Para que sejamos perdoados da mesma forma como nós perdoamos. Que coisa forte! Imagina, se nós não perdoamos, se nós não sabemos perdoar o nosso irmão, como que podemos pretender o perdão de Deus? Porque você e eu, nós somos pecadores, nós merecemos a morte. Então, se alguém faz algo contra nós, é um pecador fazendo algo contra outro pecador. A ofensa contra Deus, a ofensa contra Cristo é muito maior, porque é um pecador fazendo algo contra uma pessoa totalmente justa. A ofensa é sempre maior. Agora, se você não consegue perdoar essa ofensa, você que é pecador, que precisa do perdão, não consegue perdoar o seu irmão que também precisa do seu perdão e cometeu aí um erro contra você, como podemos pretender o perdão de Deus? Será que teremos o perdão de Deus? Vamos para a Bíblia, nós já vimos aí como é a oração do Pai Nosso e vamos seguir para ver a resposta bíblica. Vai em Mateus no capítulo 6, vamos ler verso 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então está aqui outro elemento. Primeiro, confessar o pecado. Outro, ter a mesma disposição que Deus tem em perdoar. Você vai ser perdoado da mesma forma que você perdoa. Isso aqui é uma lição dura, mas que precisamos aprender. E aqui quero fazer um outro comentário para ajustarmos isso aí. Estamos aí aprendendo a pedir perdão. Como pedir perdão? O que fazer para ser perdoado? E a gente tem um outro costume errado, como eu já comentei. A gente acha assim, não, a pessoa não se arrependeu, mas eu vou perdoá-la do mesmo jeito. Né? Usa uma expressão assim, é quase uma palestra coaching aí, né? Um elemento de autoajuda. Não, perdoa outra pessoa. Ela não se arrependeu, perdoa do mesmo jeito. Libera perdão. As pessoas usam essa expressão aí, né? Libera o perdão. Assim você vai se sentir melhor. Se você não perdoa, você vai se sentir mal. Então, perdoa para que você se sinta bem. Agora, calma aí, o que é isso? Como que funciona isso? Será que o perdão, as pessoas apresentam aí o perdão como uma terapia? E de certa forma, é assim, é verdade que para uma pessoa estar bem mentalmente, ela precisa ser uma pessoa que perdoa. Mas há critérios para essa terapia. Então, o perdão é quase como se a pessoa não se arrependeu, perdoa para você se sentir melhor. Será que é isso que deve acontecer? Vamos ler aqui o texto. Será que você pode sair aí liberando o perdão, como é dito, mesmo que as pessoas não tenham se arrependido? Vamos para a Bíblia para que a Bíblia nos responda isso. Abre aí comigo em Mateus, agora no capítulo 18, vamos ler os versos 15 a 17. Olha só a instrução. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, o que você faz? Perdoa, libera o perdão? Não, vamos lá, há um critério para isso.
toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Se o teu irmão não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, o seu irmão não atendeu, você foi até ele, mostrou ali o erro, ele não atendeu. Você já chamou uma pessoa, mas agora ele não atendeu, não teve jeito. Então você vai fazer o quê? Não libera, perdoa do mesmo jeito. É isso que a Bíblia diz? Vamos ver. O texto diz, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, o que você faz? Agora é hora de liberar perdão? Não, o texto diz, considera-o como gentil e publicano. Essa é a instrução bíblica. Você vai até uma pessoa, você vai ter com essa pessoa e você não tem que levar outra. Se o problema é entre você e o seu irmão, você não tem que tornar isso público, não tem que trazer constrangimento para o seu irmão. E se ele te ouvir ali, perdoa, está feito. Você deve perdoar sempre, você tem que sempre estar disposto a oferecer o perdão. Mas se ele não se arrependeu, você leva outra pessoa, até que leva à igreja. E se ele não se arrepende, você vai fazer o quê? Não, tudo bem, você está perdoado, meu irmão. Ele não se arrependeu. Você trata o quê? O que a Bíblia diz aí? Como um publicano. É dessa forma que você tem que tratar. Você vai tratá-lo como alguém ali que não se arrependeu da situação. Então é alguém que fez algo contra você e não está arrependido. Você não pode perdoá-lo. Vamos para outra instrução bíblica. Abra agora comigo em Lucas, no capítulo 17. Veja só, o texto de Lucas 17, 3 e 4 diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, o que você deve fazer? Repreende-o. Se, aqui está a condicional, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E ainda a instrução, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então aqui está a instrução. Se teu irmão pecar contra ti, você deve repreendê-lo. Se há uma condição, se ele se arrepender, aí você deve perdoar. Se ele se arrepender, se ele pecar de novo, se arrepender de novo, perdoa novamente. É assim que nós devemos agir, sempre dispostos a perdoar. Agora, o que significa isso? Porque você deve estar pensando, não, mas eu não acho que seja assim. Porque quando eu liberei o perdão, há uma situação aí que alguém fez algo contra mim, não se arrependeu, mas eu perdoei e eu vi que eu realmente me senti melhor, isso deve ser algo positivo. O que acontece? É impossível você perdoar alguém que não se arrependeu, é simplesmente impossível. O perdão, ele é algo duplo, é uma questão que envolve uma relação entre duas pessoas, uma pessoa que se arrepende, a outra pessoa que perdoa. Eu pergunto para você, se você não se arrepender do seu pecado, você não se arrependeu do seu pecado, como é que Deus age com você? Deus perdoa você? Como que funciona aí os métodos divinos que a gente encontra na Bíblia? Não nas palestras aí por aí, não nos conceitos de homens, mas dentro dos conceitos bíblicos. Se você não se arrepender, Deus perdoa você? Não perdoa. A gente viu que o arrependimento, a confissão são necessárias para o perdão. Agora eu pergunto, você acha que você é melhor do que Deus? Como eu disse, já falei em outra situação. A gente quer agir de uma forma que parece que nós somos mais bondosos do que Deus. A pessoa não se arrependeu, Deus não perdoa, mas eu sou tão bondoso que mesmo sem essa pessoa se arrepender, eu perdoo essa pessoa, eu libero o perdão. Não, isso é impossível. Você acha que Deus não é bondoso? Você acha que Deus não é cheio de amor e que Deus não age sempre corretamente? Então eu faço a pergunta, por que você acha que Deus não perdoa uma pessoa que não se arrepende? Simplesmente porque é impossível. O perdão é algo duplo, é uma relação dupla de alguém que ofendeu e se arrepende, de alguém que cometeu uma falta e se arrepende, e alguém que deixa aquilo ali, que oferece o perdão. Então veja, é impossível você perdoar alguém que não se arrepende. O que nós devemos fazer? E aqui que está talvez o sentimento. Eu sei, às vezes é uma questão só de nomenclatura, nós podemos ter o mesmo entendimento. O que um cristão não pode fazer é guardar mágoa de outra pessoa. Alguém faz algo, você fica ali bravo, guardando mágoa, querendo o mal daquela pessoa, e aí isso te faz mal. Isso te faz mal mesmo, porque nós não devemos guardar mágoa de ninguém. A Bíblia diz para nós amarmos os nossos inimigos, orarmos pelos que nos perseguem. Você pode, com mágoa, ficar orando por uma pessoa? Não, é justamente porque você não guarda mágoa. Isso vai te dar a paz de Cristo, a paz de espírito aí, por agir conforme Deus age. Você acha que Deus fica ali no céu guardando mágoas? Não, por quê? Porque o amor, ele não age dessa forma. O amor não busca os próprios interesses. O amor não se ofende, porque não está preocupado consigo mesmo. Então, um cristão, ele nunca deve guardar mágoas. Isso sim você nunca deve fazer. Alguém ofendeu você? Você já deve estar pronto para perdoar se aquela pessoa se arrepender sem mágoas.
sem mágoas, aquilo deve ser deixado de lado. Isso sim você deve fazer. Então, aprendemos aí esse conceito. E eu quero aí terminar a explicação desse assunto lendo a oração do Pai Nosso. Vamos ler aí, volte para Mateus no capítulo 6, só o trecho que fala do perdão. O versículo 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então veja, Deus está sempre disposto a perdoar você. Para você receber o perdão, você tem que confessar, você tem que se arrepender realmente do seu erro, você tem que ir até Deus, confessar e também tem que ter o mesmo propósito, o mesmo coração. Você também tem que ser uma pessoa perdoadora, como vimos aí na oração do Pai Nosso diz: perdoa da mesma forma como nós perdoamos. E Deus está sempre disposto a perdoar. Você, como cristão, imitador de Cristo, também deve estar sempre disposto a perdoar. Assim deve ser o seu coração, sem guardar mágoas, sempre disposto a perdoar. E assim também você vai encontrar o perdão de Deus. E como eu comecei aí comentando sobre o nosso estudo, eu quero finalizar também comentando sobre isso. O perdão, ele é restaurador. O perdão, ele é restaurador. O perdão restaura as pessoas. O nosso último tema aí é salvos do pecado. Eu quero comentar como que o perdão realmente nos liberta do pecado. E como eu falei, o poder do Evangelho está no perdão. É esse perdão que transforma, porque é através do perdão que somos reconciliados com Deus, que o nosso passado é apagado e podemos ter uma vida nova. Se não fosse o perdão, não haveria solução. Você não teria nem mais a possibilidade de escolha, porque você estaria afastado da divindade, com uma natureza caída e pelas suas próprias forças. Você não conseguiria obedecer, você estaria para sempre afastado de Deus. Mas com o perdão oferecido em Cristo, você pode ser restaurado à imagem de Deus. Veja que poder que há no perdão. E você, como disse, deve sempre estar disposto a oferecer perdão para as pessoas. E certamente que esse aí que é um ato divino, é um ato realmente de amor, aquilo que nós encontramos no caráter de Deus, é um ato que tem o poder de restaurar as pessoas. Cristo chegava até as pessoas e dizia: os teus pecados estão perdoados. Ele também dizia: vá e não peques mais. Essas duas coisas andam juntas. Se há arrependimento verdadeiro, e é isso que é necessário para o perdão, aquela pessoa que foi perdoada, ela não vai mais querer andar daquela forma, e Cristo tem ali, manifesta esse poder, ele acredita naquelas pessoas e diz: eu não te condeno, vá e não peques mais. E aqui está a restauração completa que nós encontramos no perdão de Deus. O perdão de Deus transforma pecadores em pessoas semelhantes a Cristo. Imagina o que é isso. Cristo, ele nos perdoa, e nós que somos pecadores, realmente totalmente indignos, que não merecemos nada a não ser a morte, vamos ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo, porque existe perdão. Aí está o grande poder que há. Aí está o grande poder que há nessa dádiva, o perdoar, dar ali no seu grau máximo. E vamos ver isso juntos. Leia aí comigo o que está em Miqueias. Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Veja que promessa, que perdão de Deus. Todos os nossos erros, todos os nossos pecados lançados nas profundezas do mar. Essa é a obra final ali de exterminação do pecado. Como eu falei, como eu disse no começo, a gente encontra isso no livro de Levítico, quando pecamos, os nossos pecados, através do sangue de Cristo, entram no santuário celeste e fica ali. Mas vai haver uma purificação. Já estamos no tempo do juízo investigativo para finalmente ocorrer a purificação do santuário. Os nossos pecados vão ser colocados ali no fundo do mar. É assim que Deus afasta de nós as nossas transgressões. Veja aí agora no livro de Salmos. Salmos, capítulo 103, o verso 12 diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É assim que Deus afasta de nós as nossas transgressões. Deixa bem distante, lança no fundo do mar. Essa é a obra final de eliminação do pecado. E Deus coloca as nossas transgressões muito afastadas de nós. Ele paga pelos nossos pecados, Ele paga pelas nossas transgressões, para que isso não faça mais parte da minha vida e da sua vida. Se agarre a esse poder, se agarre ao poder de Deus. Peça perdão para Deus. Eu não sei como está a sua vida, quais são as coisas aí, os erros que você tem cometido, mas eu clamo para que nós possamos nos apegar ao que Cristo nos oferece através do seu sangue. Nós não merecemos, e é justamente porque não merecemos, reconhecemos que não merecemos o perdão,
E é justamente por isso que precisamos dele. É justamente por isso que precisamos nos reconciliar hoje com Deus, fazer essa reconciliação, e é para isso que Cristo veio. Abra comigo a Bíblia em Mateus, vamos ver aqui a obra de Cristo. Mateus, no capítulo 1, versículo 21, diz: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo ele não vem para nos salvar nos nossos pecados, mas Cristo ele vem para nos salvar daquilo que realmente nos destrói. Cristo vem para nos salvar dos nossos pecados. Ele oferece isso através do perdão. E o perdão que nos reconcilia com a divindade e nos capacita, através do poder divino, a sermos filhos obedientes. Muitas pessoas pensam assim: não, mas nós vamos sempre pecar. Deus não vai chegar, como está no livro de Salmos, a afastar as nossas transgressões, assim como o Oriente dista do Ocidente. A nossa vida sempre vai ser cheia de pecados. Cristo fala: os seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Mas não existe realmente essa frase aí de Cristo. Cristo não está querendo dizer realmente vá e não peques mais, porque algumas pessoas até argumentam: como que se dá isso? Se realmente você pode ter uma vitória completa em Cristo, para que Cristo morreu na cruz? Se podemos vencer o pecado, por que Cristo morreu na cruz? E eu termino lendo o último texto de Ellen White, um texto que me chama realmente a atenção, porque é isso que eu almejo. Eu almejo ser perdoado por Deus por todos os pecados que eu cometi na minha vida, e sou muito grato a Deus pelo plano da salvação. Eu também almejo que, através do seu poder, Cristo possa transformar esse pecador em uma pessoa à semelhança dele, possa transformar a mim na semelhança de Cristo, com um caráter semelhante a Cristo. E se nós pensamos, por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu se nós podemos ter essa vitória? É justamente porque Jesus ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E aqui está a resposta para vermos o motivo de Cristo ter morrido. Ellen White diz: Cristo morreu para que vós pudesseis parar de pecar. E pecado é a transgressão da lei. Então, quando a pessoa questiona por que Cristo morreu, está aí a resposta. Cristo morreu para solucionar o problema do pecado na sua vida. Cristo morreu porque Jesus é aquele que veio para salvar o povo dos seus pecados. Cristo morreu, como disse Ellen White, para que eu e para que você pudesse parar de pecar. É isso que nós encontramos no perdão de Deus. Uma completa reconciliação com a divindade e a oportunidade de ver os nossos pecados realmente afastados de nossa vida. Que nós possamos experimentar esse poder restaurador de Deus. A grande dádiva de Cristo que dá para aqueles que merecem a morte, a vida. E uma vida que deve ser uma vida em conformidade com a sua vontade. Uma vida que pode ser medida ali junto com a vida de Deus. Um caráter à semelhança do caráter de Cristo. Cristo morreu por um motivo muito específico. Cristo morreu para que vós pudesseis parar de pecar. Que o poder do perdão possa restaurar completamente a nossa vida.